No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a campanha Janeiro Branco, que coloca em debate temas relacionados à saúde mental e bem-estar emocional. Meu nome é Felipe Rodrigues e esse é o Postalcast. O Janeiro Branco tem como objetivo coordenar, promover e ampliar as campanhas que propõem a construção de uma cultura de saúde mental no mundo todo. Em 2024, o tema escolhido foi Saúde Mental enquanto há tempo, destacando a importância da prevenção no combate às doenças associadas à mente. Para conversar com a gente sobre o assunto, trouxemos hoje Juliana Henriques, psicóloga, referência técnica em telepsicologia e APS, que é a Atenção Primária à Saúde, na DASA, uma das parceiras da Postal Saúde na oferta da APS. Tudo bem, Juliana? Oi, tudo bem, Felipe? Obrigada pela introdução. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer te receber aqui. Para começar, a campanha de Janeiro Branco de 2024 tem um tema que levanta a importância da prevenção. Vamos começar falando um pouco sobre isso, quão importante é agir de forma a antecipar o surgimento das doenças relacionadas à saúde mental. Isso, exatamente. Muito importante que a gente tenha sempre no nosso foco o autoconhecimento, né, a promoção da nossa saúde, para que a gente possa estar atento aos sinais e sintomas e assim promovendo essa prevenção, né? Então, um processo de psicoterapia pode ser muito importante nesse momento, ou ter tempo para você, né, ter qualidade de vida e conseguir se auto-perceber. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue atuar, né? Se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que fazer, ou a gente não sabe que precisa buscar ajuda, né? Então, o meu apelo aqui hoje é muito nesse lugar de que a gente possa se trabalhar enquanto autoconhecimento, autocuidado, para poder se antecipar aí naquilo que pode nos causar mal, que pode prejudicar a nossa saúde mental. Uhum. E nesse sentido, eu tenho sentido que as pessoas estão falando mais sobre saúde mental ultimamente. Antes eu lembro que as discussões eram muito concentradas ali no Setembro Amarelo, e hoje não, hoje a gente vê pessoas falando sobre isso fora das campanhas. Há quem diga até que o termo está meio banalizado, né, principalmente por causa das redes sociais, mas eu acho que não, acho que acho que esse é uma discussão, esse é um tema que tem que estar em todas as casas, todos os círculos de amizade, todos os ambientes de trabalho. Então, o que você conta pra gente? Você confirma essa percepção de que as pessoas estão falando mais sobre saúde mental? Com certeza, e eu acho muito bom, né? Quanto mais a gente consegue se aproximar do tema, mais a gente entende do que se trata, mais a gente consegue produzir identificação, né? Porque às vezes as pessoas que estão passando por algum sofrimento em saúde mental se sentem muito sozinhas. Quando a gente consegue abrir essa discussão, identificar em pessoas muitas vezes que a gente admira, né? Que a gente segue nas redes sociais, ou que a gente tem como figuras aí de referência na família, nas amizades, nas empresas, né? Mas a gente se autoriza também a poder sofrer, a poder sentir e a poder buscar ajuda, né? Então, voltando a isso que eu falei, né? Como é que a gente precisa se conhecer e conhecer o ambiente que a gente está, o mundo em que a gente habita, o tempo que a gente está falando agora. Acho que a gente vem muito nesse momento de atualização, né? Pós-pandemia também, a saúde mental veio muito forte como uma temática, e isso também reforça a importância da gente ter responsabilidade para falar sobre esse tema, né? Então, quando você fala de uma banalização, eu acho que é importante a gente fazer uma crítica construtiva com relação a isso. Aham. E agora, então vamos levar para uma questão mais prática para que as pessoas consigam associar com o dia a dia delas. Como que as pessoas podem identificar que a saúde mental está sendo prejudicada? Como você falou, a pandemia pode ter beneficiado isso de alguma forma na identificação dos sintomas, mas como que as pessoas podem identificar que está acontecendo alguma coisa, e uma vez que elas identifiquem essas características, qual profissional que elas devem procurar? Beleza. Antes da gente falar do que a gente vai identificar enquanto uma questão de saúde mental, vamos entender o que é saúde mental, né? Que é esse bem-estar geral, é um estado de bem-estar que ele não vai só dizer de um adoecimento, ele vai dizer de um todo do sujeito, de uma pessoa que ela é integral em todas as suas facetas. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente está falando de questões multifatoriais aí que vão influenciar e impactar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Então, vão ser nesses espaços, né, e na relação consigo mesmo, que a gente vai conseguir observar essas alterações que dão sinais para a gente de que algo na sua saúde mental não vai bem.
Então, vamos lá. Por exemplo, se você está observando mudanças muito bruscas no seu humor, no seu comportamento, né? Consegue perceber, poxa, antigamente eu lidava com situações como essa de uma maneira mais leve, mais tranquila, e agora eu estou super irritado, estou reativo, né? Será que tem alguma coisa aí que pode estar sinalizando algum mal-estar que foge, né, do esperado nesse tipo de situação, que está fora aí de uma proporção, sabe? E também quando a gente começa a perceber dificuldades no dia a dia, problemas no cotidiano, nas rotinas que a gente tem, nos hábitos, né, na realização das atividades diárias que antes vinham aí como muita facilidade, como algo até do automático, isso começa a ficar mais difícil, como acordar cedo, como ir fazer uma atividade física, o momento de ir para o trabalho, parar para fazer as refeições, né? Um outro sinal importante também é com relação ao isolamento social, né? O desejo aí de se afastar das pessoas. Isso diz pra gente de que algo pode não estar bem. A gente precisa saber separar. Gostar de ficar sozinho, né? Se ficar feliz, ficar bem na sua própria companhia, o que é extremamente saudável, mas é importante a gente separar de uma tendência a querer se isolar das pessoas, né? Isso pode indicar um sofrimento maior, né? E isso associado também a pensamentos de ruína, sensação de falta de esperança, né? De uma tristeza maior, os sintomas ansiosos, né? Então, uma agitação, uma taquicardia, um coração acelerado, um pensamento muito acelerado, é, falta de paciência, né? Insônia também é um sinal super importante, tá? De prestar, para que a gente possa prestar mais atenção na saúde mental. E quando a gente fala de um período aí, mais ou menos de 2 semanas, dessa desregulação no sono, às vezes é para pegar no sono, às vezes ficar acordando durante a noite, ou não consegue também se alimentar direito, isso pode estar dizendo aí de um funcionamento que pode ser mais bem ajustado aí para melhorar a sua qualidade de vida, né? E também nas relações sociais, como eu falei, o isolamento ele chama a atenção porque nós somos seres sociais, a gente vive em comunidade. Na pandemia a gente viu muito impacto disso, né? Como que o isolamento, como não poder escolher estar com os outros, né? Ou ter que estar com os outros, muitas vezes por uma questão de trabalho e tudo mais, mas isso tem uma limitação muito imposta ali, né? Muito real, concreta. Como isso impactou na nossa vida? Como isso fez a gente refletir? Então, tudo que vai envolver as relações sociais, quando isso se altera, a gente precisa estar atento. E aí é muito importante que a gente tenha também relações de confiança, conversas, né, com quem está no nosso ciclo, com quem é da família, amigos mais próximos, porque às vezes a gente não se percebe, mas essas pessoas podem dizer: poxa, você está tão reativo, poxa, você está tão sem paciência comigo hoje, nossa, você está me dando muita patada, ou você não quer conversar, você está chorando à toa, já parou para perceber isso, né? Então é importante que a gente possa estar atento aí para ouvir também as pessoas que nos conhecem, para que a gente possa agir e entender melhor, né? Um outro sinal importante aí de problemas, né, que podem indicar a necessidade, muitas vezes, de um cuidado profissional, são problemas persistentes aí com o uso de álcool, de outras substâncias psicoativas, principalmente quando a gente está falando desse uso para lidar com as emoções, né? A gente sabe que é difícil, às vezes, é, se deparar, né, aceitar algumas emoções, alguns pensamentos, alguns sentimentos que a gente tem, e é muito natural do ser humano tentar fugir disso, mas que a gente possa saber disso de antemão e se perceber. Muitas vezes as pessoas fazem uso de álcool, por exemplo, como uma automedicação, Uhum. né? Porque isso vai poder ali sobrepor, né, alguma outra questão. Então, que a gente fique atento com relação a isso, porque a longo prazo isso pode gerar um problema pior e a curto prazo também pode dar efeitos rebotes importantes aí que pioram os sintomas que você está tentando resolver, né, entre aspas, com esse uso. Então, que a gente possa se observar também nesse sentido e quando todos esses sentimentos, esses sintomas forem muito persistentes, com muita intensidade, né, que a gente possa não esperar chegar lá no fundo do poço, sabe? Para pedir ajuda, que a gente levante um pouquinho aí e busque logo. E lembrando também que não é um checklist, né? Não é você tem que esperar aparecer tantos sintomas para poder procurar ajuda, é mais a persistência de alguns deles, né?
Exatamente. E aí, como a gente tem tanto recurso hoje em dia, né? Tanta literatura sobre isso, pessoas bem reconhecidas falando sobre saúde mental, isso ajuda também você a entender como procurar esse suporte, né? Uma das suas perguntas para mim, Felipe, foi assim: como identificar, né? Qual profissional, ou como atuar em cima desses sintomas, desses sinais aí de que algo está um pouquinho mais relacionado a problemas de saúde mental. Então, eu vou sempre puxar aqui para o meu lado também, né? Falar da psicoterapia, do quanto que é importante, mas a gente sabe que não é só isso. Às vezes o psicólogo vai entrar muito no lugar de te ajudar a entender o que você está precisando, fazer uma orientação ali, avaliar junto com você se há necessidade de um atendimento com psiquiatra, por exemplo, ou um médico de família, né? Como a gente tem na atenção primária à saúde, também é muito o médico que vocês podem buscar para fazer essa avaliação integral, essa avaliação do seu todo, associar questões clínicas também. A gente tem que sempre excluir, né, queixas físicas, clínicas ali antes da gente fechar algum diagnóstico em saúde mental. Mas como a gente é uma coisa só, não tem como separar o físico da mente, né? É importante que a gente tenha profissionais que olhem para a gente dessa forma, que não reduzam a gente a um órgão, né? Alguma coisa extremamente focal. Então, o médico de família, os enfermeiros de família também estão extremamente capacitados para fazer essas orientações e o psicólogo também vai poder te ajudar e direcionar o seu cuidado. Fora isso, como eu falei, a gente é ser humano, a gente é ser social, então estar com as pessoas, né? Escutar, manter uma rotina é fundamental, gente, muito fundamental, assim, fazer atividade física, se hidratar, se alimentar, parece uma receita de bolo, mas testa aí que funciona, sabe? Que a gente possa ter espaço, tempo pra gente, tempo de lazer, tempo de qualidade, né? E estar sempre preocupado na manutenção desses sintomas. Então, procurem suporte especializado também. Pesquisem, estudem, busquem hobbies, tentem não ficar só muito focados no trabalho, né? Às vezes a nossa vida fica no automático e a gente nem percebe. Então, tempo de meditação ali pode ser um momento para você ouvir uma música, pode ser um momento para você fazer uma leitura, estabelecer tempo para você na sua rotina. Tem uma coisa que eu falo para os meus pacientes que é isso assim. O que que você já fez por você hoje? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. O que que eu fiz por mim hoje? E que esteja sempre em tempo da gente fazer alguma coisa pela gente. Não precisa ser grande, uma grande coisa. Pode ser um banho demorado, pode ser passar um creme nas mãos, fazer uma massagem, pode ser ligar para alguém, pode ser, sabe, coisas que a gente esteja consciente do que está fazendo, que a gente esteja presente nessa intenção de estar se cuidando também. Senão depois a gente se pega aí horas e horas rolando o feed, né? Nas redes sociais e se pergunta depois, e se culpa, e se sente mal. Então, que a gente possa aprender também com esses automáticos da vida. É isso mesmo, e eu me identifiquei bastante com com a sua fala aí, com vários aspectos, mas é isso, a pandemia foi um momento em que a gente aprendeu a olhar mais para si, e eu acho que a gente consegue se identificar com mais facilidade agora, justamente por estar falando mais sobre isso. Às vezes a gente sentia algum tipo de angústia, algum tipo de coisa, e nem associava, nem sabia que era o sintoma de alguma coisa maior, mas, enfim, aí você falou que é um tratamento multifatorial, multidisciplinar. Eu queria só fazer um recorte para um desses temas, que é o ambiente profissional. A gente sabe que a rotina de trabalho pode ser muito estressante, então eu queria te perguntar como é que a gente faz para criar um ambiente de trabalho saudável, não só lideranças, mas os colaboradores também. Como que o trabalho afeta e o que a gente pode fazer para dar uma ajuda nesse sentido? Legal, essa pergunta é muito importante, porque cada vez mais a gente também tem falado sobre isso, né? E eu entendo muito que o trabalho ele vai vir nessas duas frentes para a gente, tanto na prevenção quanto no agravo à saúde mental, né? O trabalho, ele é um promotor de saúde, ele traz continência, né, para nossa vida, traz rotina, traz contorno, traz os benefícios, né? Organiza a gente, então pode ser extremamente funcional, geralmente é extremamente funcional estar trabalhando, mas a gente também sabe
que a gente vive num mundo extremamente dinâmico, de cobranças, né, de estresse, como você falou, de uma aceleração do tempo que a gente nem se deu conta. Quando a gente pensa, por exemplo, no home office, veja na pandemia, como é que a gente organizava nossos horários para quem estava em home office, né? Você contabilizava o seu tempo de deslocamento? O que que você faz nisso? Não, a gente acorda correndo, já sai entrando no computador, almoça trabalhando, né? Assim, a gente trabalha muito mais no home office, às vezes, do que no presencial, porque a gente perdeu tempos de fluidez aí, de transição. Então, a gente precisa resgatar também isso, né? E trazer para a rotina para que a gente possa manter o nosso trabalho nesse lugar saudável, né? Então, aí algumas sugestões práticas, né, para que a gente possa trazer qualidade de vida para esse espaço que a gente ocupa tanto tempo, né? Quanto tempo a gente passa no trabalho? Quanto tempo a gente convive com as pessoas que trabalham com a gente? Às vezes é mais do que com a própria família, com o marido, esposa, os filhos, né? Então é importante que você tenha um planejamento muito bem estruturado das suas tarefas, você saiba priorizar. Isso é uma habilidade, gente, que é um esforço mesmo, é um treinamento aí. A gente aprende a entender o que que é urgência, o que que é prioridade, o que que você pode deixar para depois, sem se sentir culpado e cobrado o tempo todo por conta disso, né? Ter respeito com o horário de trabalho, aprender a estabelecer limite, e isso para o trabalho, isso para a vida, isso para tudo. Estabelecer limite e ser flexível é saúde mental. A gente tem que poder interpretar as situações e se perceber nessas situações o tempo todo. Então, controlar, responder e-mail fora do horário de trabalho, responder mensagens, às vezes separar os celulares, né, de trabalho e vida pessoal, usar os recursos que a gente tem. Por exemplo, no WhatsApp, você pode arquivar as conversas. Então, se você não está no seu horário de trabalho, às vezes a gente trabalha em ambientes que tem plantão, ou que você não está trabalhando no horário, mas o grupo do trabalho está rolando, arquiva esse grupo, não fica vendo. Não se permita ficar lembrando que você tem o trabalho e você não está no trabalho, né? O exercício também de fazer pausas, de se perceber nessas pausas. Como é que está a sua postura? Como é que está seu pescoço? Às vezes a gente para, nossa, estou toda tensa, né? Eu aqui mesmo agora me percebi, estou tensa, né? Estou me ajeitando na cadeira para a gente relaxar um pouco mais, lembrar de se hidratar durante o dia, se esticar um pouco, se alongar, né? Ter relacionamentos saudáveis no ambiente de trabalho. É claro que muita gente fala, não estou no trabalho para fazer amigos, né? Mas a gente precisa ter colegas ali, pelo menos. A gente se relaciona muito de perto com essas pessoas, com os nossos gestores também, né? Para que a gente possa aprender a falar e aprender a escutar. Feedback é algo que nem sempre é óbvio, e é um exercício também, e é uma sugestão que eu deixo aqui. Peçam feedback. Aprendam a escutar o feedback, deem feedback para os seus colegas, se utilizem dessa ferramenta de trabalho que a gente tem. E isso é também um exercício de escuta ativa, de empatia ali pelo outro. Às vezes, no feedback, você vai se dar conta de que está passando por alguma situação, está transparecendo algo que nem você tinha percebido, ou que a sua entrega está muito melhor do que você acha que está sendo, porque às vezes a gente coloca um padrão lá em cima e nunca está suficiente, né? Então, isso é extremamente positivo e celebrar também, né, as pequenas coisas, o término de cada tarefa, não ficar focado só naquele checklist e conseguir olhar para o que você já fez. Que isso possa ser paz no coração, sabe? Que a gente se sinta confortável também com o nosso próprio desempenho, para que a gente não se perca nessa correria e use também o nosso trabalho a nosso favor enquanto promoção de saúde mental. E agora indo para a reta final, assim, porque a gente já está com acho que 20 minutos já, né? Vou pedir para você falar um pouco sobre o estigma que acompanha os problemas associados à saúde mental, que acaba afastando as pessoas de procurar por ajuda, quais consequências isso pode ter, e aí já pode emendar com uma mensagem final, o que você deixa de aprendizado para os nossos ouvintes sobre o Janeiro Branco. Beleza. A gente tem dados aí, né, epidemiológicos que mostram que, por exemplo, 80 pessoas diagnosticadas até os 24 anos com algum problema, alguma questão de saúde mental, não têm o tratamento adequado. O que é o estigma? O estigma é essa marca, esse carimbo
que exclui as pessoas, né? Que diminui as pessoas dos grupos sociais. E também pode se referir às atitudes, comportamentos negativos com relação às pessoas que tenham alguma questão aí de saúde mental. Então, está muito associado a preconceitos, a discriminação, né? A esses estereótipos que a gente cria, essas padronagens que a gente cria. E isso atrasa um bocado, né, o diagnóstico e o tratamento em saúde mental. Por isso que é importante que a gente possa trabalhar para falar, para reduzir esse estigma, para perder os tabus, né, que a gente tanto tem aí há tantos anos, estruturalmente. Então, é trabalhoso mesmo, é uma desconstrução para que a gente possa reconstituir, ressignificar a nossa sociedade de um jeito mais saudável, né? Então, combater o estigma é um convite que até a ONU fez, né, recentemente, porque a gente sabe quanto que problema de saúde mental tem tratamento, e quanto antes a gente consegue tratar isso, quanto antes a gente consegue agir, quanto mais cedo, mais a gente previne ou o desenvolvimento de um transtorno, né, ou episódios mais graves aí, ou até a piora de quem já tem um quadro estabelecido, né? Então, por isso, super importante a gente pedir ajuda, a gente poder buscar conhecimento, né? E se perceber também na atitude com o outro. Como é que você está olhando para o outro? Porque isso vai dizer muito das nossas experiências nos ambientes coletivos e tudo mais. E com relação a nosso fechamento aqui, né? De qual mensagem eu posso deixar enquanto aprendizado pela campanha aí do Janeiro Branco, eu acho que, na verdade, a campanha ela é mais um jeito da gente vir e seguir falando sobre esse tema tão importante, assim como a gente faz em setembro, assim como em outubro agora também a gente tem falado bastante sobre saúde, né? Saúde mental da mulher também, novembro, saúde mental dos homens, que a gente possa estender, né? Que a gente possa fazer rede, construção com esses temas, linkar com a nossa vida, que a gente entenda os conceitos, o que é prevenção, o que é autocuidado, né? Que a gente se perceba, que a gente troque com as pessoas, que a gente converse, a gente precisa de diálogo, a gente precisa de contato, a gente precisa de rede de afeto, e a gente precisa de ajuda, muitas vezes. E isso não é um demérito para ninguém. Todo mundo tem suas questões, né? Todo mundo tem suas dificuldades, acontece nas melhores famílias, né? Então, que a gente possa se permitir entrar nesse universo também que está aí tão cheio de possibilidades, tem tantas abordagens, tem tantos temas interessantes, tem tanto filme, tanta série, tanta música, tanto entretenimento também que a gente pode consumir, né? Tanto para se cuidar, tanto para estudar. Então, eu acho que esse tema, esse mês, né, e em 2024, voltado para a prevenção, que ele reverbere o ano todo e que a gente não deixe de usar dos recursos que a gente tem, que a gente busque, que a gente some, que a gente agregue e tente sempre ser o mais feliz possível, né? E contem conosco, profissionais aqui, sempre muito à disposição para apoiar, para dar suporte. Tamo junto. Juliana, muito obrigado pelas dicas, foi muito, muito legal. Eu tenho certeza que foi uma experiência muito enriquecedora para os nossos beneficiários, para todo mundo que está ouvindo a gente. Você que gostou do podcast, pode clicar aqui no botão seguir para colocar o Postalcast entre os seus favoritos. Assim você sempre fica por dentro quando a gente subir algo novo. Se você tiver alguma sugestão de assunto que queira ver aqui no podcast, basta mandar um e-mail para postalcast@postalsaude.com.br. Repetindo, postalcast@postalsaude.com.br. A gente vai ficando por aqui. Obrigado de novo, Juliana. Mais informações sobre o seu plano e sobre a estratégia de saúde e família, que é a atenção primária à saúde oferecida pela Postal Saúde em parceria com a DASA, você pode acessar no site ou nas nossas redes sociais. Essa é a Postal Saúde, cada vez mais próxima dos seus beneficiários. Obrigada. É isso.